E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo, eu tenho como proposta apresentar a vocês o meu GitHub. Eu utilizo ele como portfólio para armazenar os códigos que eu crio, né? E eu acabei iniciando a, a inserir códigos nele com base num projeto que eu faço parte de voluntariado chamado Woman Rock IT, da Cisco, que proporciona a mulheres que estão em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho a fazer parte de aprendizados de automação, de rede no geral. E a priori eu acabei criando ele inicialmente para dar passos iniciais para o pessoal que está iniciando a, a codar seus códigos e criar rotinas de automação para ser utilizado no ambiente atual, né, de infraestrutura. Então vamos comigo para iniciar o vídeo e trazer a vocês a cara de como eu deixei essa ferramenta. Aqui já temos a cara inicial dele, né? Aqui é o meu GitHub. Se você pesquisar por GitHub Ozumaru, você vai encontrar. Aqui explica um pouquinho sobre a minha jornada até onde eu estou. Uma das coisas que eu tenho como base inicial é que tanto nesse canal quanto no GitHub em si, eu não tenho o intuito de ensinar Python do zero. Então, o que eu trago aqui são duas recomendações grandiosas que eu comecei por elas, que é a plataforma do canal da Me Salva e o canal do Curso em Vídeo do Gustavo Guanabara. O canal do Me Salva, a princípio, tem uma playlist com 13 vídeos que mostra como você criar algoritmos. A lógica inicial, a lógica computacional, de como você entende a criação de algoritmos para você começar os primeiros passos na criação de um script. Já no curso em vídeo, ele pega na mão para você até começar a instalar a ferramenta, né? O PyCharm ou o Python em si. Então, a princípio aqui ele está falando sobre a importância de automação, né? Para você se tornar um programador. E aqui na playlist dele, ele vai ensinar para que serve o Python, instalando essas ferramentas, aí começa os primeiros comandos, aí ensina sobre os primitivos e entre essas lições que ele vai passando, ele vai passando tarefas. Então, durante essas tarefas, você vê aqui como que é o enunciado, né, da tarefa, vê como ele executa, e logo ele dá uma pausa para você seguir o conhecimento que você adquiriu até aquela parte, e você vai tentando desenvolver. Aí, ao decorrer do vídeo, ele vai mostrando como ele concluiu aquele script. Ele é uma grande inspiração para mim nessa parte de como eu vou propor essa ideia da apresentação das ferramentas que eu vou postando aqui no GitHub, né? Abaixo nós já iniciamos é, as tasks que eu fui criando, né? Então, a princípio, eu auxilio a preparar o ambiente. Na parte de preparação do ambiente, eu também vou criar um vídeo mostrando, né, passo a passo como que faz. Mas aqui eu utilizo a plataforma da Cisco DevNet, Sandbox, caixa de areia, né? E aqui eu mostro passo a passo de como você acessa a página, né? Aqui já tem até o link dela. Tudo que está em azulzinho é link para você clicar. Aqui é a plataforma de devices que ele tem lá dentro, né? Uma grande gama de plataformas. Nesse caso ele fala de Cisco ACI, Catalyst, Cisco DNA Center, NSO, entre outros. Há duas formas de você instanciar um device, que é o Always On, você tem sempre acesso a ele, ou você reserva, né, dependendo da escala do tamanho do laboratório. Se for um laboratório de Cisco CI, por exemplo, ele tem que ser reservado, né, não pode ser chegar e acessando. Aí aqui eu mostro o passo a passo de você ir até esses devices que são acessíveis de forma mais sem precisar agendar. Que você habilitando o Cisco Catalyst, né, 9000, que é um switch que suporta Layer 2. Aqui temos algumas ferramentas de acesso, né, que é o PUT. Também tem a parte de download dele, aqui eu mostro a parte do onde você vai baixar. Aqui é a carinha dele.
Aqui, depois que ele instancia o equipamento, ele utiliza duas ferramentas grandes pra caramba ali, né? Que nesse caso é o Terraform, para subir o ambiente, e o Kubernetes. Kubernetes eu não sei para que serve, mas ele também utiliza essa ferramenta para subir esses devices. Essa aqui é uma estrutura de uma árvore, né, de diretórios para uma das tarefas que eu fiz, que eu passei para o Roman Rock IT. Também já vou trazer ele logo a logo para mostrar aqui para vocês. Aqui o Python, para você baixar e instalar na máquina, que é bom ter ele na máquina em si. O Visual Code e como você habilita o Python no Visual Code. Então, você vai lá na parte de extensões, procura Python, vai em Python e instala o Python. E aqui preparando um ambiente virtual do Python. O Python, a partir do 3.3, ele já tem nativamente dele essa parte de Venv. Abaixo disso, você tem que instalar o Venv, né? Então aqui você só vai já fazer com que ele inicie o processo de instanciar, né, esse ambiente virtual. Por que é importante? Quando você está num ambiente de produção e outras pessoas mexem, né, no ambiente, na parte de automação, no ambiente de developers, né? É, existem algumas bibliotecas que são instaladas e se você instalar alguma outra biblioteca em cima, ela pode substituir essas bibliotecas que estão em versões específicas. Isso pode acabar travando algum projeto em si. Então é por isso é importante você instanciar um ambiente virtual, nesse caso é o VEnv, né, que é o Virtual Environment do Python, para você conseguir instalar essas bibliotecas e não vai atrapalhar nenhum outro projeto que está em andamento no ambiente. Aí aqui é como como instalar o NetMiko, né? E o NetMiko e preparando um ambiente todo para iniciar a parte de automação. Eu vou criar um vídeo também explicando passo a passo de como fazer esse início aqui. Voltando aqui, esse Python para Network foi o passo a passo inicial, quando lá uns 3 anos atrás, 3 anos atrás, eu, eu criei esse passo a passo inicial para o pessoal que estava começando junto ali comigo, né? Então, desde 2017 eu já comecei a mexer com Python, e lá para entre 2017 e 2018 eu já comecei a aplicar Python em ambientes, né? Eu comecei com coisas simples, como tradução de MAC address, já que eu trabalhava com multivendors, alguns vinham com traço, outros vinham com dois pontos, outros vinham com um ponto, e eu precisava de um padrão específico que era o dois pontos do MAC address. E nisso eu utilizei o Python para fazer essa tradução para mim. Então, independente do padrão que ele viesse, ele sempre iria acabar de um jeito. E aqui eu dou um passo a passo também, né, sobre qual que é a minha rotina, qual que eu utilizo, que eu fiz o CCNA. Aqui eu mostro como você criar e ler um arquivo, buscar o dia e a hora do sistema, dentro de utilizar o if e o for para localizar um hostname, né? Então aqui você tem um pequeno trecho de um running config de um equipamento, né, da Cisco, e você encontra esse nome lá como hostname. E você precisa do nome do device, né? Hostname é o comando inicial para você aplicar o nome ao equipamento. E você faz esse loop para encontrar esse nome lá. E é utilizar até mesmo esse nome para a criação do arquivo. Isso eu vou mostrar mais para frente. Usando o NetMiko para fazer o acesso ao device, adicionar o hostname ao arquivo. Então eu criei um passo a passo bem inicial mesmo para que quando a pessoa fosse, por exemplo, criar uma rotina inicial de backup, né, ter o passo a passo ali de como fazer isso. Parte de configuração de VLAN, aplicando o loopback em um ou mais de um device. E esse aqui é o projeto que eu mais tenho orgulho aqui em relação ao início, né? Que agora é em outro patamar. Esse projeto ele mostra como você fazer uma coleta de um CDP, que é o Cisco Discovery Protocol, é um protocolo prioritário da Cisco. Tem um LLDP, né? Para fazer a parte de descoberta de devices que estão conectados fisicamente naquele equipamento. Então, já que o CDP ele é prioritário, né? Da Cisco, ele descobre só devices que são Cisco, seja telefone, seja roteador, seja access point. Então ele retorna essa informação. Aqui
invocando a biblioteca de NetMico, o GetPass para colocar senha de forma secreta, né, que você vai escrever e não vai aparecer no terminal. As variáveis vazias que vão ser utilizadas para tratamento do dado. Aqui a forma de acesso. Aqui é como é o comando no equipamento, né? Então aqui tem um device que você está inicialmente, o comando aplicado e o que ele retorna. Aqui são os devices conectados. Esses aqui são as interfaces de origem e aqui a interface de destino, né? Então a interface de origem e destino, isso pode até te ajudar a criar um desenho do ambiente, né? Uma topologia, como que se chama. Aí aqui é tratamento das interfaces, da porta, né? Que vai sendo coletada nesse comando. Como que trata o loop para a criação desse CSV. E aqui como ele retorna a informação já no arquivo, né? Como esperado. No final aqui eu tenho o script sem comentários. Então o script puro que você pode copiar ele e executar. Você só precisa mudar os parâmetros de acesso, né? Nesse caso colocar informação de IP, usuário, senha. Retornando, aqui eu tenho também sobre a ferramenta Sublime. Existem diversos editores de texto, né? Inclusive o Notepad++ e o próprio VS Code ele também é um editor. Mas eu utilizo bastante o Sublime porque ele é uma ferramenta muito versátil em relação a atalhos. Quem mexe com o VI, por exemplo, tem bastante conhecimento em relação aos atalhos que a própria ferramenta disponibiliza, né? E aqui eu trouxe os atalhos que eu vou aprendendo conforme eu vou utilizando. Então, tem os padrões, né? Ctrl X, C e V, né? Para copiar, colar e recortar. E entre outros, né? Para fazer múltiplas seleções, para subir e descer uma linha. Posteriormente também eu vou fazer um vídeo explicando sobre essa ferramenta. É claro que não há patrocínio nenhum, é só paixão mesmo pela ferramenta em si. Ajuda muito. E aqui também páginas de download, alguns tutoriais que eu acho que é referência, né? E atalhos de consulta. E aqui o core da situação atual. Recentemente eu fiz uma aula, né, um mini projeto com o pessoal do One Rock IT, e lá eu propus, né, a elas 3 atividades. Criar uma rotina de backup, criar um relatório de interfaces e criar a aplicação de configurações de VLAN. Só que esse último eu não consegui mostrar porque o tempo não deu, né? Então veio a inspiração de eu vou publicar todo esse conteúdo, vou criar vídeos explicando como funciona a ferramenta e como foi o processo de criação dele. Então mostrar todo o raciocínio por trás de cada etapa. Então aqui é mais uma explicação, né, sobre a situação. E aqui é o projeto em si. E a partir desses eu vou gerar outros projetos para serem aplicados, né, em ambiente de infraestrutura. Aqui é dando um breve resumo sobre o que é as tarefas. Aqui já é as tarefas em si. As instâncias. Por que das instâncias, né? Aqui eu acabo criando mais alguns pontos de dependência. O que seria isso? Conforme a gente vai criando o código, por exemplo, vai passando de 100 linhas ou 200 linhas, alguns trechos eles acabam se repetindo muito. E algum desses trechos, em alguns outros arquivos, a gente acaba utilizando novamente. Então, a gente copiar esse trecho completo e utilizar aqui a mesma coisa, acaba deixando o texto de forma. Posteriormente, pode acabar complicando até um troubleshooting para você identificar um problema, né? Que acabe vir a ocorrer. Então, as instâncias eu criei com uma ideia de refatoração do código. Então, por exemplo, coletou os status da interface. E são várias interfaces diferentes, mas com status também similares ou diferentes. E eu preciso tratar esse texto. Só que eu não vou tratar tipos de interfaces específicas, embora que no vídeo eu vou mostrar esse exemplo que toda refatoração ela nasce a partir de um código mais complexo. Aí você transforma aquele bloco de código numa coisa mais estruturada, mais enxuta, né? E separa em uma função. E a partir desse caso, as instâncias que eu criei foram 3 instâncias.
uma para acessar o device e coletar qualquer comando, a partir de uma lista, então você pode enviar mais de um comando. O relatório de interfaces, que você vai tratar cada interface, né? Então eu criei uma função que vai tratar essas interfaces e retornar a informação que eu preciso. E também a parte de aplicação de configuração, nesse caso dos VLANs. Então eu reutilizo códigos nesse último, que é muito interessante porque o código que eu criei no primeiro, eu utilizei no segundo, eu reutilizo no terceiro, na terceira atividade, né? Se eu não estou complicando aqui o entendimento, para fazer a ideia de uma atividade em ambiente real. Qual que seria a atividade? Você vai aplicar uma configuração no equipamento. Você faz o backup dele antes, aplica a configuração e faz o backup dele depois. Tendo informações em arquivos diferentes, mostra caso ocorra um problema, como que estava e como que ficou. Então aqui já vai para as tarefas direto, né? Você já vai direto para o script em si. E aqui tem um fluxograma que ele explica qual que é o funcionamento do script em si. Então, o nome do arquivo, né, MyBackup, ele chamando a instância, né, automation instance, e aqui a classe. Aqui eu chamo a função accessCollect, eu retorno esse comando de running config, localizo o hostname e salvo o arquivo, e encerro o programa. Aqui eu explico, eu crio o fluxograma de cada um do funcionamento deles, é bom pegar para dar uma olhada, e já indo para a atividade em si. Aqui eu mostro já iniciando a chamada da instância. Caso você precise acessar a instância, tudo que é texto, tudo que tem azul aqui é um link, então clicou aqui. Você vai para a parte de instância. E aqui eu mostro como você já cria puxa da TIORA do sistema, né, para ajudar a criar o nome do arquivo. Um arquivo de hosts apartado para você não colocar informação direto no script em si, né? Aqui ele chamando a função que eu criei para a instância, né, no arquivo. Eu instanciei a função para retornar a informação que eu preciso. Nesse caso, eu envio o host, né, que é o IP, as informações do device e o comando que eu preciso, né, e eu envio ele em formato de lista, porque se eu quiser adicionar mais um comando nessa aqui, eu só adiciono mais um índice com mais um comando nessa lista. Aqui ele salva o arquivo. E caso ocorra algum erro, né, porque eu faço a tratativa do erro, para não retornar aquele erro gigantesco, aqui ele já trata de uma forma mais enxuta, que fique melhor a visibilidade, e aqui o script puro. Então, eu vou trazer também, com base em cada uma dessas tarefas, e posteriores tarefas também que eu for aplicando aqui na plataforma, uma forma melhor de como se entender o raciocínio que eu tive nessa criação desse conteúdo. E nisso, vai ajudar também a entender o raciocínio que eu concluí, né. Eu trouxe toda essa informação e acabei chegando nesse resultado final. Ele tá bonito, mas, você tem que entender, puxando ele, né, para você executar para você, não acabar não atrapalhando a forma de você reutilizar o código em si. Então esses vídeos eles vão ajudar a esse entendimento de como estruturar para você mesmo esse código. Beleza, pessoal? Nisso, peço que você se inscreva no canal, clique no sininho para ativar notificações dos próximos vídeos. Aqui, nas laterais, eu vou deixar alguns cards ou vou colocar até uma imagem aqui para linkar os próximos vídeos. Nesse caso, o próximo vídeo seria para criação do ambiente, que eu tinha mostrado no começo, e o segundo vídeo seria para iniciar a parte do backup. Então, já vai ajudar bastante para quem está iniciando, para já preparar o ambiente para a utilização e para também já colocar a mão na massa, que é o propósito aqui da atividade em si. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.